Olha só, mano, nos anos 2000, a galera que gosta de Dragon Ball, assim como eu, vivia uma espécie de deserto virtual. A gente tinha jogos em 2D, 3D, jogos experimentais, jogos de tabuleiro e alguns jogos que hoje em dia a gente até prefere esquecer. Mas no ano de 2002, alguma coisa mudou. Quando a gente ligou o PS2 e a gente viu aquele modelo 3D foda, realista, do Goku esperando o Raditz, mano, com expressões faciais e em uma câmera que parecia até que a gente estava dentro do anime, a gente sabia que alguma coisa tinha mudado. A gente sabia que ali tinha vindo uma nova era. Mas como que a desenvolvedora conseguiu fazer isso? Como processaram esse jogo para ficar dessa maneira tão realista e tão animalesca? Naquela época, mano, transferir a energia frenética do Akira Toriyama para um mundo 3D era algo impossível, era algo que seria loucura, ou só um pesadelo logístico. Como é que se programa uma luta onde é que os personagens voam, soltam poder, bolas de energia e destroem cidades e montanhas inteiras como se fosse papel? E é tudo isso em um hardware onde é que tinha menos memória RAM do que o teu relógio hoje em dia. E cara, hoje a gente vai abrir o código desse jogo. A gente vai entender como esse jogo foi feito de uma maneira tão perfeita e tão misteriosa que as lutas pareciam reais, parecia que tava tendo um anime em tempo real na tua tela. Hoje a gente vai abrir esse clássico aqui no canal Leo.mp4. Então, mano, deixa teu like, se inscreve no canal aí e é nóis, valeu? Porque o nível técnico desse vídeo aqui, mano, é mais de 8.000. Vai tomar no teu cu. Olha só, mano, para erguer esse jogo aqui, para erguer essa estrutura magnífica, a Jimps, infelizmente, não tinha mercado ainda de engenharia de software para comprar. Então, por exemplo, a Unity não existia, a Unreal Engine não existia, e motores como a Unity e a Unreal não seriam nem adequados para que a Jimps queria. Eles precisavam de algo cirúrgico, algo único. Por isso que a Jimps pegou e desenvolveu a própria engine, que foi otimizada especificamente para o hardware do PlayStation 2. A escolha por fazer uma engine do zero não foi por vaidade ou por ego, foi uma questão de sobrevivência. O PS2 para a época era uma máquina extremamente poderosa, mas também conhecida por ser um quebra-cabeça de engenharia. O coração do console, o Emotion Engine, que fazia tudo rodar ali dentro, exigia que os programadores dos jogos falassem a língua dele. Então por isso que a engine da Jimps foi escrita em C++, mas com grandes porções de código escritas no Assembly. Cara, olha só, vou te explicar um pouquinho. Imagina o C++ como se fosse um tradutor que ajuda você a conversar melhor com outra pessoa. O Assembly, no caso, é basicamente a pessoa fala outra língua e você não entende porra nenhuma porque tu não fala a língua nativa dela. No Assembly era muito difícil de programar, era muito difícil, era muito lento também de programar no Assembly, mas o Assembly era a única maneira que teria para os combates do Mortal Kombat Budokai 3 fossem extremamente fluidos. E essa engine teve uma única missão: gerenciar lutas em ambientes fechados com a maior facilidade possível. Mas cara, o maior desafio do Budokai Tenkaichi 3 foi qual? Como fazer um amontoado de triângulos 3D parecer um boneco de anime? No primeiro jogo, a engine não utilizava o Cell Shading. Em vez disso, os programadores utilizavam um truque chamado Goran Shading, atualmente modificado. Eles pintavam as texturas de maneira que as sombras fossem duras, imitando assim o traço de anime. Mas o toque de gênio, mano, tava na borda dos bonequinhos do jogo. Para criar aquele toque especial, a equipe utilizava uma técnica chamada Invert Row. Olha, basicamente o jogo criava uma segunda versão do personagem, um pouco maior e com as faces viradas do avesso e todo pintado de preto. E cara, era isso que criava aquela linha de contorno em volta dos bonecos 3D do PS2. E as animações, aqui essa engine brilhava. A Jimps utilizou um sistema de interpolação de frames. No anime, por exemplo, nem todo movimento é fluido. Às vezes conta um pouquinho mais a pose dele. A engine foi programada para pegar e travar algumas poses por milissegundos, o famoso hit stop. Isso aí não era um lag, era um código projetado para pegar e dar peso aos golpes. Por exemplo, quando o Goku pega e enfia um soco no meio da barriga do Freeza e a câmera fica travada e dá um efeito ali que, nossa, foi muito forte, aquilo ali não é um lag. É basicamente a engine manipulando a câmera para pegar e processar e simular o impacto real que foi aquele soco em cima do Freeza. Porque sozinho aquele hardware não ia conseguir processar o impacto físico real do jogo. A rapaziada acha que a física nos jogos de luta no PS2 eram muito simples, mas o Budokai Tenkaichi 3 mostra que não era bem assim. As lutas no Budokai Tenkaichi 3 eram um malabarismo constante, cara. A engine lidava com a física de maneira reativa. Como o PS2 tinha um hardware muito limitado e não conseguia calcular com precisão a destruição dos objetos em tempo real, a engine utilizava objetos pré-fraturados. Sabe quando você pegava o inimigo no jogo e tu pegava e tacava ele numa pedra e a pedra quebrava? Basicamente, aquela pedra ali não existia mais quando ela foi quebrada, ela foi substituída.
Por exemplo, você tinha a pedra e tu pegou, e quando o inimigo pegou e entrou em contato com aquela pedra basicamente foi trocada por uma animação de uma pedra quebrando. Então ela não foi quebrada em tempo real, ela foi substituída por uma pedra já quebrada. E para simular os estilhaços, era muito simples, aplicava força vetorial nas animações. Ela criava aquele efeito de... Parecia uma destruição muito dinâmica e muito à frente do tempo, mas pro processador era apenas uma troca de figurinhas. Era como se ele tivesse trocado o GIF da pedra. A IA do jogo também seguia essa mesma dinâmica de substituição. Em vez de uma IA complexa, a Jimps pegou e programou árvores de decisões baseada nos estados do jogo. Por exemplo, tinha você e tinha a IA do jogo. A IA do jogo, ela te estudava de uma maneira muito eficiente. Por exemplo, se você estava carregando Ki, o jogo ia utilizar um golpe específico. Se você estava a uma determinada distância, o personagem inimigo do jogo ia utilizar outro golpe. Se você estivesse em uma distância intermediária, o personagem inimigo, ele ia pegar e chegar perto de você e bater. Se você estivesse perto do personagem inimigo e fosse carregar o Ki, o personagem inimigo ia utilizar um golpe corpo a corpo. Se você estivesse longe do personagem inimigo, o personagem inimigo ia utilizar um golpe à distância. Era basicamente um sistema de si barra então, rolando em loops infinitos, tá ligado? E o que tornava o jogo um pouco mais difícil em altos níveis e bem punitivos até, porque eles liam os inputs dos botões meio que instantaneamente. Eles sabiam o que você ia fazer antes de você pegar e fazer. Antes daquela animação brotar na tela, ele já sabia o golpe que ia ser. Então ele lia, ele já sabia o que você ia fazer, ele meio que previu o futuro dentro do jogo. O famoso input ranging. E cara, agora vamos falar de script. Para facilitar os golpes dentro do jogo, facilitar assim, né, a criação de centenas e centenas de golpes que tem esse jogo, a Jimps criou uma ferramenta interna de edição que seria os scripts de luta. Em vez de programar cada chute manualmente, a equipe de produção pegou e fez o quê? Eles pegavam e utilizavam janelas de frames. Então quando um frame de uma luta tava rolando, e cara, então em vez de eles pegar e programar cada chute manualmente, a equipe de produção pegou e fez o quê? Eles encandeavam e utilizavam as mesmas animações. Então quando, por exemplo, o Goku ia dar um chute e o Freeza ia dar um, eles meio que juntavam esses dois frames e fazia um chute diferente pro outro personagem. E aqui entra uma curiosidade técnica que a maioria não conhece. Por que que existia o sistema de cápsulas dentro do jogo? Além de ser uma referência para Capsula Corp da Bulma, ele era uma invenção técnica genial para gerenciar a memória RAM e o inventário do jogo. E cara, esse sistema de cápsulas do jogo foi tão genial, que eles pegavam e utilizavam os IDs dos personagens para pegar e gerenciar os movimentos de luta. Então, ao invés de pegar e carregar todas as habilidades, quando ele entrava em uma luta, ele pegava e carregava só os IDs. Por exemplo, o Goku tinha o ID definido e ele tinha uma lista de golpes. Quando o Goku ia lutar, o jogo não precisava pegar e carregar todas as habilidades, não, mano. Ele só carregava a lista de ID. E isso permitia que a engine pegasse e economizasse memória RAM preciosa e focasse apenas nas lutas, porque as lutas iam consumir muita memória, já que tinham muita magia e muitos polígonos na tela. E cara, o impacto dessa engine foi tão profundo que ela não morreu no PS2. Ela pegou e seguiu pro Dragon Ball Xenoverse, que também é desenvolvido pela Jimps e carrega vestígios desse DNA do Dragon Ball Tenkaichi 3, que é um jogo espetacular, diga-se de passagem. Dragon Ball Tenkaichi 3, cara, é a explicação de que a tecnologia de um jogo não é medida só por terabytes e megahertz, mas sim de criatividade básica e criatividade técnica. A Jimps pegou um console muito limitado em questão de memória, criou uma engine própria para ele e fez a gente imaginar que estava dentro do Dragon Ball, dentro de um jogo, só criando cenários e animações muito realistas, só com fumaças e truque de espelho, velho. Pô, genial, genial demais. Eles contornaram a falta de memória com um sistema de cápsulas, controlaram as limitações gráficas com um sistema de borda e entregaram, mano, a experiência que para muitos é a melhor experiência que alguém que gosta de Dragon Ball já sentiu e sente até hoje. E a engine do Dragon Ball Tenkaichi, cara, é tão foda que ela pegou e passou o que a gente sente vendo o anime em linhas de código e que funcionam perfeitamente até hoje. Mas aí, rapaziada, olha só, mano. Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like e é nóis. Comenta alguma coisa aí pra saber se vocês estão gostando ou não. Um beijo do Magro.